Boa noite. A Câmara Municipal de São José tem a honra de recebê-los nesta sessão comemorativa em homenagem aos 20 anos da Federação de Triatlon de Santa Catarina, a FETRISC. Nós iniciamos formando a mesa diretora da Câmara. Convidamos o vereador Orvino Coelho de Ávila, presidente da Câmara Municipal de São José. O primeiro secretário da mesa diretora, vereador Adriano de Brito, e autor do requerimento, que solicitou a presente sessão comemorativa. Chamamos também para compor a mesa o vereador Telmo Vieira. O superintendente adjunto da Fundação de Esporte e Lazer de São José, Antenor Xavier de Castro. A presidente da FETRISC, Naida Freitas. O professor Marino Tessari, vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física, que nesta noite também representa o Conselho Regional. Convidamos também Paulo Henrique Xavier de Souza, diretor-geral do Cefid. O diretor de esporte da FESPORT, Luciano Reck. A presidente do Conselho Estadual de Esporte, Michele de Souza. Convidamos também Alzírio Golfeto. Nesta noite, ele representa o Tribunal de Justiça Desportiva. Todos podem ficar à vontade. Por questões de segurança, antes de iniciarmos a sessão, informamos que, em caso de emergência, esta Casa Legislativa possui 2 saídas localizadas à minha direita neste plenário e na saída principal do prédio. A casa está equipada com 10 extintores de incêndio, sendo 4 localizados neste plenário, 2 deles atrás do auditório, 1 na parede atrás da tribuna e o 4º extintor ao lado da bancada dos jornalistas. Neste momento, nós convidamos o presidente da Câmara Municipal, o vereador Orvino Coelho de Ávila, para que faça oficialmente a abertura desta sessão comemorativa. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão comemorativa aos 20 anos da FETRISC, Federação de Triatlo do Estado de Santa Catarina. Requerimento 023/2015, de autoria do vereador Adriano de Brito, aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores desta casa, e que nós, desde já, parabenizamos e agradecemos a todas as pessoas que compõem a mesa, bem como os presentes. Está aberta a sessão. Bom, a Câmara Municipal de São José também agradece a presença de Leonir Carlos de Oliveira, gerente de rendimento da FESPORT. Em posição de respeito, convidamos a todos para que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
A FETRISC, em seus 20 anos de atividade, fomentou o desenvolvimento da modalidade no Estado. Em 2001, introduziu a modalidade nos Jogos Abertos de Santa Catarina e sediou várias etapas de campeonatos brasileiros. Entre seus objetivos, a federação busca instalar e apoiar escolinhas, oportunizando iniciação esportiva, descobrindo assim novos talentos. Capacitar dirigentes técnicos, atletas e árbitros e ser representada por seus atletas no estado, no país e no exterior. Desde 2001, realiza o evento Ironman Brasil Florianópolis, prova de triatlon de longa distância, com a participação de mais de 2.000 atletas de vários países do mundo, dando suporte técnico necessário, interagindo com as instituições e órgãos de segurança, também sendo responsável pela arbitragem do evento. Nós convidamos a todos agora para assistir o vídeo produzido pela Federação, que mostra um pouco do trabalho desenvolvido durante essas 2 décadas pela FETRISC.
Nós agradecemos também a presença do Onílio Cidade Filho, que é presidente da Federação Catarinense de Motociclismo. Agora nós convidamos para fazer uso da palavra o vereador Adriano de Brito, autor do requerimento que realiza esta sessão comemorativa. Senhor presidente, Ovino Coelho Ávila, meu amigo Alzir Golfeto, nosso amigo, grande amigo de banco universitário, embora estivesse um pouco mais à frente, amigão Paulão, hoje à frente do Cefide, meu amigo Luciano Reck, que hoje é o diretor de esporte da FESPORT, o seu Antenor, secretário adjunto da Fundação Municipal de Esporte, Telmo Vieira, companheiro de bancada, de bancada não, mas de parlamento nesta casa, a nossa querida Naida, presidente da FETRISC, Marino Tessari, parceiro de todas as horas, e a Michele Souza, presidente do Conselho Estadual de Esporte. Muito boa noite a todas as pessoas que se encontram nessa casa na noite de hoje. Boa noite, Onílio, nosso amigo do motocross, muitos eventos já fizemos em parceria. Boa noite aos atletas que aqui se encontram, que participam do triatlo, aos pais, professores, amigos do triatlo e da FETRISC que se encontram nesta casa. Quero dizer a todos vocês que esse requerimento surgiu de uma conversa informal entre eu, o Marino, a Naida, por muitas vezes, a Naida sempre na bicicleta dela, passando pelo Cobrasol, pedalando, e o Adriano correndo também, fazendo as atividades políticas, e a gente para sempre, Adriano, como é que está? Naida, a gente tem que fazer alguma coisa, Adriano, estou na batalha para conseguir a casa da FETRISC, e a Naida sempre nesse ritmo acelerado, a danada vai longe. E o Marino, olha, vamos fazer uma sessão comemorativa aos 20 anos da FETRISC. E cá estamos nós. O requerimento foi aprovado por unanimidade nesta casa, dada a excelência, dada a significância, dado ao trabalho que esta entidade realiza pelo esporte catarinense. Mais precisamente, o olhar que eles têm pela modalidade do triatlo e esse cuidado e esse olhar que ele tem pela criança de trazê-la para junto ao esporte, para fazer com que ela se sinta participativa no desenvolvimento esportivo que a FETRISC tem junto à criança quando ela chama para praticar a modalidade do triatlo. A preocupação que essa entidade tem não é só pela divulgação da modalidade em si, mas principalmente com esse olhar de inclusão, que é o trabalho que a FETRISC realiza hoje, e eu sou prova viva disso, dada todas as parcerias que nós já fizemos ao longo do tempo com essa entidade, o ADTRISC também, na Fundação Municipal de Esporte, que até hoje, né, Antenor, continua, o Luciano passou por lá, também foi secretário daquela pasta, e a Naida, quando eu era secretário, Adriano, olha pelas crianças do triatlo, muitas vezes no roçado, lembra, Naida? Nós nos encontrávamos ali pelas imediações do supermercado Suprimais, e a Naida sempre reivindicava, sempre lutava pelo desenvolvimento dessa modalidade e dessa federação. Mas, a noite de hoje, nós podíamos ficar aqui, virando a noite, chamarmos outras sessões para falarmos da importância e da grandiosidade que tem essa federação no cenário esportivo de Santa Catarina. Mas eu vou falar de uma outra situação. Eu quero me resguardar e pedir permissão a todos vocês de falar daquela que está à frente dessa entidade. Eu vejo que se a entidade hoje ocupa esse patamar de destaque, a gente deve muito, mas muito mesmo, à sua presidente. A Naida, ao longo dos tempos, dedicou grande parte da sua vida para que essa federação pudesse funcionar da forma que funciona hoje. E por isso eu gostaria de pedir licença a todos vocês e ler um pouquinho da vida da Naida, para que a gente pudesse conhecê-la melhor. Não. Naida dos Santos Freitas.
ela é inscrita no CREF sob o número 00117G/SC, Marino. Pioneira. Naida dos Santos Freitas, 65 anos, brasileira, filha de Otília Silva dos Santos e Nestor Antônio dos Santos. Nasceu lá no Rio Grande do Sul, em Osório, em 29 de janeiro de 1950. Licenciada em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1970, pós-graduada em Treinamento Esportivo pela ESEF-UFR da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1974. Atua na Educação Física há 34 anos. Atualmente é a presidente da Federação de Triatlon de Santa Catarina e responsável técnica da Escola de Natação Tutubarão. Também é técnica de triatlon, com certificação pela Confederação Pan-Americana de Triatlon. Atleta desde a adolescência, passou pelo voleibol, atletismo e triatlon. Foi voluntária nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Foi professora de Educação Física na Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, atuando até a sua aposentadoria. Reconhecida pela dedicação na gestão da modalidade no Estado, Naida sempre inova e busca novos desafios para o crescimento do esporte no país. Trabalha de maneira voluntária para o reconhecimento do esporte no cenário esportivo. É árbitra da modalidade de nível internacional. Atua em conjunto com a Confederação Brasileira de Teatro na realização de cursos de formação de árbitros em Santa Catarina e no Brasil. Idealizadora do projeto social e esportivo Escolinha de Triatlon, que desde 2002 atende crianças e adolescentes no município de São José na iniciação à modalidade. Mais de 500 jovens passaram pela formação que revelou inúmeros talentos esportivos. Respeitada por toda a comunidade do triatlo nacional e internacional, fez parte da Comissão das Mulheres de União Internacional de Triatlos, a ITU. Teve atuação fundamental na campanha pela regulamentação, da profissão de Educação Física, bem como na implantação do Conselho Regional de Educação Física. Pela contribuição profissional, recebeu em 2007 a Comenda de Mérito Desportivo Catarinense através do Conselho Estadual de Desportos. A Naida, que é essa guerreira, essa mulher que se dedicou em um grande tempo da sua vida e continua dedicando ao desenvolvimento do esporte, principalmente do triatlo no estado de Santa Catarina e principalmente aqui na região metropolitana, é que me convenceu, me incentivou por muitas vezes a organizar eventos, Naida, que eu me espelho na tua iniciativa, na tua perseverança, que mesmo com as dificuldades ela vai atrás e realiza. E a Naida me inspira muito, Paulão, Alziro, para que eu possa estar seguindo também a minha jornada profissional de educação física, Marino. Então é com exemplos como esse da Naida que a gente vai ter com certeza um futuro bastante melhor, não só nesse município, mas como nesse Brasil. E é por isso que eu tenho uma grande satisfação de homenagear não só a FETRISC, mas principalmente a Naida na noite de hoje. Nós vamos entregar uma placa para a Naida em homenagem a tudo que esta mulher fez pelo esporte de Santa Catarina e tudo que essa mulher fez e faz pelo triatlo no nosso estado. Eu gostaria de repassar, para que dê continuidade na condução dos trabalhos da noite de hoje, o vereador Adriano de Brito, primeiro secretário desta casa. Pedir licença a todos, eu tenho um compromisso. Eu vim aqui em respeito à entidade, ao meu amigo, companheiro, parceiro, companheiro de mesa, vereador Adriano. Eu gostaria de pedir licença. Meus parabéns mais uma vez a todas, na pessoa da Naira, que, na verdade, precisa ter uns abnegados assim, porque
já é difícil tocar. Então, se não tiver uns teimosos, uns abnegados, aí, uma Naira, um Adriano, Marina, Telmo na educação, então, meu muito obrigado, parabéns. A casa é a casa do povo e é verdadeiramente, está aberta a todos. O vereador Telmo usará da palavra em nome do Legislativo. Então, muito obrigado. Repasso os trabalhos ao vereador Adriano. Obrigado. E após as palavras do presidente da Câmara, eu convido o professor Marino Tessari para fazer uso da palavra na tribuna. Cumprimentando o presidente da sessão solene, vereador Adriano de Brito, cumprimentando o vereador Telmo, cumprimentando os demais componentes da mesa, em especial a nossa amiga Naida, né? Essa guerreira, né? Que nunca desiste. Cumprimentando a todos que nos prestigiam nessa noite, né? Em especial a turma que é os colegas, os atletas, o pessoal da equipe do triatlo. O que significa 20 anos de dedicação à FETRISC? Significa muita coisa. Significa dias e noites de trabalho. A Naida é uma pessoa que ela nunca desiste. Por mais dificuldade que tenha, ela vai atrás, vai na busca e conversa com um, conversa com o outro. Tem problema na segurança, vai lá na polícia. Tem problema de apoio, vai lá na UDESC para fazer um evento, vai na Universidade Federal. É aquela pessoa que ela, realmente, o triatlo é a vida dela. Então, essa homenagem é da federação e de todos que fazem parte da diretoria, os atletas, os dirigentes, enfim. Mas eu acredito que a Naida é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa que é ímpar. Eu estive até verificando, atualmente é a única mulher presidente da Federação de Esportes em Santa Catarina. É a única mulher que preside uma federação. Então, por essa razão, a gente vê que existe uma certa dificuldade das mulheres se inserirem nesse contexto. Precisaria que mais mulheres se envolvessem. Até, às vezes, quando a gente vê leis para que tenha uma cota das mulheres, mas acho que a cota é uma coisa pessoal, uma iniciativa de cada um. Acho que a lei não vai resolver muito isso. Hoje nós temos uma presidente do Conselho Estadual de Esportes, a Michele, é a primeira presidente. É uma novidade também no esporte catarinense. E nós esperamos que as outras federações também comecem a ter mais mulheres do que só homens também, né? Importante os homens, com certeza, mas as mulheres elas têm um diferencial nas suas atitudes, na sua forma de agir. Então eu acredito que esses 20 anos da FETRISC, ela tem assim uma dedicação especial da Naida. Eu acompanho a Naida em tudo que ela faz, ela com aquela bicicleta dela, ela que vai entregar os convites, que vai atrás das coisas, vai pedalando. Não tem tempo ruim, é com chuva, com sol, de manhã, de tarde, de noite. Isso, eu fico até arrepiado, sabe, de falar da Naida, sabe? Porque é uma pessoa, não existe outra. É uma pessoa especial, uma pessoa ímpar. Bom, o que significa o esporte? O esporte é oportunidade, o esporte é inclusão, o esporte é qualidade de vida, promoção da saúde. E nós precisamos fazer com que os nossos dirigentes do governo federal, através da União, né, dos estados e dos municípios, realmente tratem o esporte como uma questão de Estado. O esporte não pode mais continuar do jeito que está, de pires na mão. Nós vemos aqui, eventualmente, fizemos um evento pelo menos uma vez por ano aqui nessa Câmara, em comemoração do Dia do Profissional de Educação Física, e quase todo ano a gente tem que repetir a mesma coisa. Precisamos melhorar o esporte precisa de apoio, o esporte tem que ser tratado igual à saúde, igual à educação, igual à estrutura física, de uma forma geral, tudo. Ele tem que ter um recurso e uma estrutura e profissionais. São as três coisas que nós precisamos. Você precisa estar estruturado, precisa ter profissionais que se dediquem a essa causa e precisa ter recursos permanentes. Não precisa ser muito, não, mas que seja garantido e que o esporte aconteça naturalmente, todos os anos, sem aqueles percalços de chegar na hora, sabe que vai ter o evento, sabe que não vai ter. Mas isso é uma coisa que nós temos que continuar a nossa luta, a gente não pode desistir. Então hoje o Brasil está discutindo o sistema esportivo nacional. O ministro criou uma comissão que pretende fazer um trabalho que o esporte seja ter o mesmo tratamento como é feito com a educação ou com a saúde. Que seja tratado os recursos de fundo a fundo, que os sistemas sejam realmente instituídos por lei, que as leis sejam respeitadas, então que o país tenha uma estrutura nacional, cada estado, quem já tem, melhora o que já tem, e os municípios também, quem já possui seu sistema, procura aprimorar, procura ampliar, e quem não tem, cria esse sistema para que a gente possa, então, ter instituído os fundos municipais de apoio ao esporte,
que o esporte, então, tenha os recursos garantidos ao longo do ano. Outro aspecto que gostaria de colocar também é que todos acham que o esporte pode ser feito por qualquer um. Não é bem assim. O esporte precisa de profissionalização, começando pela estrutura organizacional, estrutura de Estado, dos municípios e da União, para que ele possa realmente ser planejado, executado e que realmente esteja garantido dentro da legislação pertinente e com isso a gente possa então ter um avanço no dia a dia. Então, falar da NAIDA é realmente um dia muito especial. Nós fizemos hoje, NAIDA, um ciclo olímpico. Eu sei que a senhora esteve no Rio de Janeiro há poucos dias lá, acompanhando a questão do triatlo, o teste lá, que a gente acredita no que disseram, mas tem dúvidas do que está sendo feito lá. O Rio de Janeiro evoluiu, com certeza, tem uma estrutura sendo feita lá na parte de locomoção, segurança, comunicações, mas quem viu as reportagens, quem acompanha, realmente fica preocupado com as águas da Baía do Guanabara. A poluição é muito grande lá, embora o pessoal não tenha assumido muito isso. Lá na área do remo também tem dificuldade, apesar de eles ter feito bastante coisa lá, mas ainda precisa melhorar. Então nós precisamos aproveitar esse momento, a gente precisa do legislativo, do executivo, para que o esporte então consiga, aproveitando esse momento do ciclo olímpico, ultrapassar essa barreira, né? Quem sabe no ano que vem a gente vem aqui para discutir já o início da implantação do novo sistema no Estado, no município. A gente precisa implantar o plano decenal do esporte, que é o que define as diretrizes e que garante que a execução vai ser feita com os recursos já previstos no orçamento de cada ano, de cada um desses órgãos, a nível então de União, dos estados e do nosso município aqui. Com certeza acompanhamos o trabalho aqui da Fundação, tem feito um trabalho, tem melhorado bastante, mas precisamos ainda complementar. A nossa Avenida Beira-Mar podia estar cheia de espaço para a prática, desde o triatlo, atletismo, skate, voleibol de praia, voleibol de quadra, que o nosso centro multiuso, infelizmente, ele ainda não está sendo usado como deveria, foi construído por um fim, mas eu acredito que ele ainda deixa muito a desejar. Então nós esperamos que o Poder Executivo de São José, o Poder Legislativo com seus vereadores, e com toda a estrutura do esporte, a gente possa vir aqui, quem sabe ano que vem, comemorar alguns avanços e algumas questões que sejam consolidadas para que a gente possa ter uma caminhada. Nós sabemos da dificuldade do aspecto financeiro, mas se começar o primeiro passo, vai dar o segundo, vai dar o terceiro, e nós vamos construir então um processo que o maior beneficiado de tudo isso será a sociedade catarinense e josefense, especialmente no nosso caso, que vai ter um esporte de qualidade, vai oferecer a essa juventude uma possibilidade de ser um atleta ou de ser um cidadão, se ele não conseguir ser atleta, mas pelo menos vai ter uma formação de base que vai poder, então, ter uma qualidade de vida melhor e, com certeza, contribuir muito mais com a sua comunidade, com a sociedade josefense e catarinense. Agradecemos a oportunidade de estar aqui falando. Naida, continue essa guerreira. Temos que deixar aí novas Naidas, quem sabe aí que a gente no futuro tenha outras pessoas que tenham essa mesma vibração, essa mesma dedicação, para que o esporte realmente aconteça e não tenha perigo de ser, daqui a pouco, desaparecer por falta de uma liderança aí como a Naida vem exercendo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Convidamos Alzírio Golfeto para fazer uso da palavra na tribuna. Nesta noite ele representa o Tribunal de Justiça Desportivo. Senhor presidente Adriano de Brito, autor do requerimento, demais autoridades da mesa já nomeadas, meu amigo Mauro Tonon e tantos outros amigos que hoje vemos aqui. Gostaria de dizer nessa noite um pouco emocionado pelo fato de termos visto uma entidade crescer tanto como foi a FETRESC. Acompanhamos o teatro da década de 80, em 82 o primeiro teatro em Florianópolis, e a partir daquele ano então tivemos determinadas provas já pertencentes a calendário que vem a se consolidar com a criação da FETRESC. Entidade essa que a cada dia, como já falei, vemos o seu crescimento sólido, tanto na capacitação de profissionais,
quanto na capacitação de seus integrantes, na capacitação de seus árbitros, e que estes hoje já têm um papel fundamental na história do Brasil e do esporte triatlon em Santa Catarina. Vemos que temos aqui pessoas que começaram a atividade dentro da FETRISC e que hoje já se fazem representar no Brasil e também na América do Sul. Temos o exemplo claro do Ângelo, que é o nosso diretor técnico da FETRISC atualmente, e que hoje ministra curso pelo Brasil afora. Então, é a prova de que existiu, sim, um trabalho na base e que hoje essa base está complementando a diretoria. Gostaria de parabenizar demais a Naida, dizer que é um orgulho tê-la conhecido, fazer parte junto dessa história, a qual a aproximação se deu cada dia mais na Federação de Triatlon e também através do Ironman. Fizemos uma parceria muito grande durante as provas do Ironman, eu, a Naida, Mauro Tonon e tantos outros, e essa parceria ela ficou em forma de amizade, mas ela ficou também em forma de trabalho sólido. Percebemos o significado da FETRISC no contexto da nação e quem sabe também da América do Sul, porque as provas aqui executadas no estado de Santa Catarina sempre são de um primor, de uma qualidade invejável em qualquer parte onde estamos. Mais uma vez eu queria agradecer o autor do requerimento, o vereador Adriano de Brito, que sempre entende a importância que o esporte tem na vida das pessoas e da comunidade e tem na sua própria vida como profissional de educação física. Saber que essa casa sempre esteve aberta e sempre está aberta para as atividades esportivas, muito nos faz feliz. Gostaria também de trazer um abraço muito grande de todos os membros do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina, em especial do Luciano Ostins, que é o seu presidente, e que com certeza gostaria de se fazer presente nesse momento, mas tem um compromisso no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por permitir que eu pudesse utilizar a palavra, como já falei, de uma forma emocionada a vocês por essa participação que tive durante todos esses anos, essa grande entidade que é a FETRISC. Parabéns à Naida, que conduz essa entidade e que muitos já citaram a forma eficaz com que faz isso. Obrigado a todos por estarem presentes nesse momento histórico da Federação de Triatlon. Após as palavras do Alziro, eu convido a Michele de Souza, ela é presidente do Conselho Estadual de Esportes, também para fazer uso da palavra. Bom, boa noite. Gostaria de cumprimentar o presidente, vereador Adriano de Brito, e estender os meus cumprimentos aos demais colegas da mesa e a todos que aqui estão presentes. Bom, primeiro de tudo, né, quando a gente participa de uma solenidade dessa, eu estava aqui pensando, eu falei, bom, será que eles vão me chamar para falar? Eu tenho um fato para contar. Eu, quando ingressei, né, no esporte, quando eu decidi fazer faculdade de Educação Física, vim morar em Florianópolis, na época, eu recordo, meu pai, então, era presidente da FESPORT e eu frequentava muito a casa. Uma das primeiras pessoas que eu conheci na época foi a Naida, presidente então, na época, recém-fundada, né, 1995, recém-fundada FETRISC. Então, esse é um fato que eu nunca tinha conversado com a Naida, mas que é marcante, né? Então, desde então, eu a conheço, talvez ela não me conhecesse na época, que eu era apenas uma estudante iniciando o processo, iniciando a carreira,
Mas, desde então, nossos caminhos se cruzaram muitas vezes, né? E eu tive a oportunidade de, nos últimos 10 anos, talvez, conviver mais diretamente com a Naida e ver o esforço tremendo. Na verdade, quando a gente fala FETRISC e Naida, é uma coisa que meio que se confunde, né? A gente não consegue dissociar, porque não tem como dissociar. A FETRISC só está chegando hoje aos seus 20 anos graças ao empenho, né, é inegável, e nós vimos diariamente da Naida para fazer essa federação, o trabalho dessa federação acontecer. E que mais federações tomem esse exemplo que a Naida é dentro do esporte, para que nós possamos estar aqui, vereador, homenageando também outras federações, porque só é digno, né, só merece homenagem pessoas que realmente fizeram e fazem pelo esporte. A gente tem certeza que essa não é uma homenagem fim, né, que a história da Naida no triatlon não vai terminar aqui de jeito nenhum. Ela tem muitos e muitos e muitos anos. A gente encontra a Naida por aí trabalhando. Então, eu fico muito honrada de poder participar de um momento como esse, de estar aqui homenageando junto com... É muito importante a gente ver os atletas mobilizados. Esse é um momento que o esporte, em geral, principalmente aqui no Estado, ele atravessa, não é o seu melhor momento, e nós estamos aqui unindo forças, sim, para poder continuar trabalhando para que o esporte se fortaleça cada vez mais. E essa é a luta da Naida. Eu vejo os presidentes de federações. Nos últimos 2 dias eu tive a oportunidade de estar reunida com vários presidentes de federações na tentativa realmente de alavancar. E a minha fala tem sido sempre no sentido de tentar unir esforços para que o esporte se desenvolva. Independente de ser modalidade A, B ou C, a gente precisa de pessoas que toquem o esporte e que a gente mobilize mais. A presença dos atletas aqui é muito importante. A gente vê a importância da figura, né, da presidente da federação, porque antes a gente via só o presidente de federação como um cargo político. Então, quando a gente vê os atletas aqui, esse sentimento de gratidão que eles têm com a presidente é muito importante. Tenho certeza que ela deve estar muito feliz com esse momento aqui. Bom, eu não vou me estender, eu quero realmente parabenizar a Naida por esses 20 anos de federação, e que venham mais 20, mais 40, mais 60, e que traga aí sucessores para que o esporte realmente não acabe, né? Que a gente possa ter bons frutos ainda maiores. Hoje a gente sabe que o triatlon em Santa Catarina ele é referência, né? Principalmente pela realização do Iron aqui, que já é histórico, já faz parte da história do nosso estado. Então, Naida, mais uma vez, parabéns, e que Deus lhe dê forças para continuar muitos anos ainda na batalha pelo esporte. Obrigada. Chamamos à tribuna a presidente da Federação de Triatlon de Santa Catarina, Naida Freitas. Cumprimentando o senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José, eu estendo a saudação aqui a todos os integrantes dessa valorosa mesa, nessa Casa do Povo, agora a Casa do Esporte, e agradeço a presença aqui da nossa comunidade, e tenho a dizer que até escrevi alguma coisa para ler, mas baseada na pauta de que todas as nossas ações, esses anos todos, sempre foram muito objetivas, claras, diretas e sinceras, eu nem sei onde botei o papel. Então, eu só vou me expressar rapidamente aqui, porque não esperava que a cerimônia, esse reconhecimento pelos 20 anos da Federação de Triatlon fosse dirigida a mim. Fiquei até bastante constrangida e, obviamente, sensibilizada, porque tenho que reconhecer que isso até nos estimula a continuar fazendo alguma coisa e faz com que a gente entenda de que o que a gente está fazendo não está tão errado assim. Agora, agradeço a essa casa, esse reconhecimento, essa homenagem, mas tenho que colocar acima de tudo que essa homenagem tem que ser estendida aos segmentos que compõem a Federação de Triatlo e aos outros esportes. Tem que ser estendida aos nossos atletas de elite, que, embora muitos dos senhores não saibam, estão lá no exterior agora, pontuando para a Olimpíada Rio 2016. Obviamente bancado pelo COB e pela Confederação, porque por nós não teria como. Mas, enfim, são atletas de elite federados aqui. Nós temos que estender esse reconhecimento aos nossos atletas de participação, né, Alexandre? Cujo maior desafio não é o treinamento diário lá com seu técnico. O maior desafio desses atletas de participação
que amam triatlon e outros esportes, é conciliar o seu tempo de família, de trabalho, de estudo, de casa, cachorro, papagaio e tudo mais, com o tempo que eles têm para treinar, porque para eles a atividade física, o esporte, acima de tudo, é uma forma de se superar, uma forma de ser feliz, uma forma de levar a vida melhor. Estender esse reconhecimento aos nossos árbitros, a quem a gente tem uma linha dura muito grande, porque eles têm que ser bons, eles não podem errar. Porque é eles que garantem a igualdade, o princípio básico de um evento esportivo, que é o cumprimento de regras e regulamentos, senão seria uma bagunça. E esses árbitros, então, a gente se preocupa em capacitá-los, e eles correspondem. Hoje temos uma das maiores equipes de arbitragem do Brasil, eu faço parte dela, vim agora do evento Teste no Rio, pontuando para trabalhar na Olimpíada Rio 2016, se meu inglês permitir, e essa é a nossa linha. Então, essa é a nossa preocupação, de capacitar pessoas, da mesma forma que nossos técnicos, que a gente sabe que não se preocupam só com o treinamento diário de seus atletas, mas muito mais com o desenvolvimento dos valores do esporte, hoje muito abandonado. Porque hoje o que vale é ganhar a qualquer custo. E se esquece desses valores do esporte, que são os próprios valores que preparam o cidadão para a vida. Estender esse reconhecimento aos nossos atletas aqui, de escolinha, que estão sonhando em ser um atleta olímpico. E nós sonhando em descobrir um talento. Agora, a gente sabe que se eu não formar um campeão, pelo menos estou formando um cidadão. Porque o esporte é uma ferramenta de formação, não vai salvar o mundo, mas com certeza é uma excelente ferramenta de formação do ser humano. Estender aos nossos fornecedores, né, Luciano Ibrahim, aos nossos prestadores de serviço, que sempre que são chamados, eles vêm, colaboram conosco, fazem nossas coisas acontecer, não se preocupam quando vão receber e se vão receber. E foi assim que a gente, então, foi conseguindo fazer todas essas ações, foi conseguindo construir a federação. Hoje eu agradeço, né, a todos os que acreditaram em nós, os que colaboraram, até porque nossa premissa é muito simples. Quem não ajudar, pelo menos que não atrapalhe. Né? E sempre foi assim. E a gente sempre contou com muita colaboração, com muita ajuda, com muito auxílio. Sou chata mesmo, vou em cima, eu procuro com que as coisas aconteçam, mas tenho que admitir que eu não fiz sozinha. Eu fiz porque as pessoas acreditaram, as pessoas não deixaram fazer, e então as coisas foram acontecendo. Como hoje, muito nos orgulha, isso é fato, o fato de estarmos sediados em São José. Nós não escolhemos São José nos escolheu. Porque foi uma série de fatores que fizeram com que a gente, à procura de um local para armazenar nosso material, triatlon é uma modalidade muito complexa. Precisa muita coisa. Porque nós não somos uma modalidade, nós somos 4. Nós temos uma etapa de natação, uma etapa de ciclismo, uma etapa de corrida, mais uma área onde se dá tudo, que é o que a gente chama de área de transição. Então, essa necessidade de armazenar material, de ter sala administrativa e tudo mais, foi com que a gente buscou ter um espaço e conseguimos, então, a aquisição de um terreno, né? Mauro Tonomi, o diretor da época, né? Conseguimos construir nossa sede sem um mísero tostão público, só com recurso privado da própria federação, cuja fonte de recurso é a anuidade que o atleta paga, seus clubes, suas associações, as suas inscrições de prova, onde a gente faz uma ginástica diária, faz mágica, para poder manter a entidade funcionando, com todas as suas despesas normais de manutenção, e, paralelo a isso, tocar os eventos. Mas nos orgulha o fato de termos um patrimônio sediado em São José, termos adquirido nesse tempo todo um veículo, um automóvel, para que tirássemos o carro dos nossos diretores da prova, até porque não é justo, porque nossos diretores, a quem esse reconhecimento também tem que ser entendido, a quem eu chamo de diretoria, são voluntários, e que fazem o maior esforço possível, né, Alexandre, né, Ângelo, de conciliar sua atividade profissional, sua atividade familiar, com o chamamento da FETRIS, que é diário. E através disso que a gente foi construindo, porque nossa folha de funcionários sempre foi muito reduzida, né, limitando-se a um estagiário ou 2, baseada justamente nesse trabalho voluntário dos nossos diretores. E foi através desse modelo de gestão, que eu não aconselho para ninguém, porque ele é muito caseiro, ele é muito doméstico, ele é muito nosso, e foi assim que a gente construiu a federação. Eu tive 2 mandatos, eu saí fiquei esses 2, porque nesse meio tempo a gente sempre foi tendo metas.
Vamos ficar para construir a casa, vamos ficar para construir o automóvel, vamos ficar para fortalecer o Iron. E a gente foi ficando, porque cargos esportivos no país são sempre condenados quando se perpetuam. O que a gente vê é o seguinte, eu nunca fiz questão de ficar, porém a gente precisava de tempo, sim. Nós não somos empresa, não temos 8 horas de trabalho diário, ninguém tem salário. Então as coisas foram sendo sempre feitas muito devagar, com muita calma. E para isso a gente precisava tempo. Para isso a gente ficou 4 mandatos. E agora o nosso grande desafio, obviamente, é trabalhar uma sucessão. Né? Ninguém é vitalício, ninguém é para sempre, até porque a gente tem outras metas. Meu grande sonho é estar na Olimpíada Rio 2016 como árbitra, se não conseguir como voluntária. E esse agradecimento tem que ir muito mais para esses políticos que compõem essa casa e os políticos do Brasil que trabalham em prol do esporte. Porque trabalhando em prol do esporte, a comunidade ganha, toda a sociedade ganha. O esporte é a maior conquista da sociedade que se tem hoje no mundo. Porque ver o que eu vi no Rio me enche de vergonha. Foi muito mais fácil, lá no Rio de Janeiro, na etapa de natação, do triatlon, né, evento teste para a Olimpíada, foi muito mais fácil tampar o cano de esgoto na Baía da Guanabara do que se fazer um projeto de tratamento daquele esgoto. E isso a gente não pode deixar acontecer. Como falou o professor Marino, nós temos que ter projetos em que todo mundo ganhe. Né? Mas, enfim, a gente agradece essa casa que é do povo, essa casa do esporte. Então, não nos resta dizer mais nada, a não ser muito obrigada. Neste momento, nós convidamos o vereador Telmo Vieira para fazer também uso da palavra. Senhor presidente, vereador Adriano de Brito, que foi o mentor do requerimento que fez com que esta sessão acontecesse. Em seu nome, quero cumprimentar todas as autoridades, sintam-se cumprimentadas, mas também quero cumprimentar de forma especial, carinhosa, a professora Naida, porque essa sessão a senhora não precisa ficar constrangida. O fato de estarmos fazendo uma sessão especial a uma federação, isso não nos impede de homenagear aquela que fundou a associação, a federação, aquela que está dando a sua vida para que aquela garotada que está lá atrás possa ser incluída. Né? Quero fazer uma saudação especial também a todos e a todas que se encontram neste plenário e de forma muito carinhosa aos atletas. Estou falando aqui em nome do Legislativo, a pedido do vereador Vino, que preside essa casa, e dizer-lhes que essa casa ela tem pautado as suas ações e de forma muito pontual o vereador Adriano de Brito na busca de homenagear, através dessas sessões especiais e comemorativas, aquilo que de melhor nós temos no município de São José. Nós temos realizado sessões nessa casa para mostrar para a cidade de São José, enquanto casa do povo e casa do esporte, né, que o município tem talentos, que o município tem pessoas abnegadas, que o município tem arautos da boa vontade, que é a Naida, que é um exemplo. Uma pessoa que encarnou o espírito esportivo, também encarnou a dedicação ao outro. Nós só somos felizes quando nós fizemos os outros felizes. Essa é uma primícia básica da nossa vida. E a professora Naida, ela fez isso, está fazendo isso em São José, tem feito isso na sua família, que acompanho de perto, e tem demonstrado que nós podemos fazer um Brasil diferente, se nós assumirmos as nossas responsabilidades com vontade, com carinho. O que ela relatou aqui evidencia que ela não precisou do poder público para fazer o que está fazendo. Ela buscou e construiu uma história diferente com suas próprias mãos, com as mãos dos seus alunos, dos seus parceiros, e está fazendo a diferença. Nós, em São José, nesses últimos anos, e eu, como sou da educação, nós temos pautado a nossa vida pública, e o Adriano também, buscando qualidade. Qualidade na educação, excelência na educação, inclusão através da educação. E esse projeto, a própria federação, é um projeto de inclusão social, é um projeto de inclusão esportiva, é um projeto de mudança de vida. E o gestor público, ele não precisa fazer muitas mágicas. A Nádia mostrou como é que ela administrou nesses 20 anos, como é que ela construiu uma sede com vontade,
Ela disse para não copiar o modelo de gestão dela. E eu até diria o contrário, do jeito que nós estamos vendo o Brasil, com tantas gestões falidas, se nós copiarmos a gestão da Nádia, nós teremos muitas realidades diferentes. Quando se faz uma gestão baseada na probidade, na ética, na licitude, com certeza nós vamos fazer diferente e teremos um Brasil diferente. E eu quero pedir a esses jovens atletas que se espelhem na professora Nádia. Nós precisamos de novos talentos, não só talentos esportivos, talentos de cidadania, talentos de dignidade, talentos de ética, porque essa casa ela é muito combatida, ela é muito criticada, principalmente nós vereadores, porque todo mundo nos coloca no mesmo balaio, no mesmo saco. Todo vereador é corrupto, todo vereador é comprometido com aquilo que não é legal, todo vereador utiliza do poder público para se enriquecer. Isso também é verdade, mas nós temos vereadores diferentes. Nós temos vereadores comprometidos com a vida da população, temos vereadores comprometidos com a cidade, temos vereadores comprometidos com o esporte, com a educação, temos vereadores que vêm para cá para exercer sua cidadania. A Nádia falou uma coisa, se eu não formar um campeão, estarei formando um cidadão. E é isso que nós queremos, Nádia. Essa casa não só homenageia pela prática de um esporte, mas pela prática da cidadania. Nós queremos uma sociedade diferente. E nós estamos aí às vésperas de uma Olimpíadas, falaste bem, nós temos aí uma série de situações problemáticas que nós vamos apresentar para o mundo durante as Olimpíadas, tentamos esconder. Nós estamos vivendo o pior momento da história de corrupção, mas também estamos vivendo momentos diferentes como este. Semana que vem nós estaremos aqui ou na outra fazendo uma homenagem ao USJ, 10 anos da USJ, a primeira universidade pública, municipal e gratuita do Brasil depois da Constituição, que tem dado tanta dignidade, que tem incluído tanta gente através da educação superior. E é nossa de São José. Essa federação é nossa de São José. Ela mesmo disse, São José escolheu a federação. Nós temos muitos talentos, nós temos muitas coisas boas. Nós devemos focar a nossa vida naquilo que nós temos de melhor. Combater aquilo que temos de ruim, lutarmos para fazermos a diferença e para que no futuro, se não tivermos tantos campeões, tenhamos bons cidadãos. Cidadãos dignos, cidadãos de caráter, cidadãos que vivem a sua cidadania em plenitude. Por isso, em nome da Câmara, quero primeiro parabenizar o vereador Adriano pela iniciativa, por ter escutado, se sensibilizado e por ter trazido para esse plenário, onde foi acolhido por unanimidade, né, essa sessão. Agradecer o Legislativo. Nós aqui temos fiscalizado muito. E o Adriano é um daqueles que pega no pé na questão do esporte. Temos fiscalizado muito. Temos que parabenizar a Andréia, que está fazendo um bom trabalho, exato, mas nós temos que fiscalizar. Todo o dinheiro público é aplicado ao esporte e à educação e também temos feito propostas de mudanças. Através de leis, de requerimentos, nós estamos trabalhando. Então, parabenizar o Adriano pela essa iniciativa e, de forma muito carinhosa, professora Nádia, também sou professor e quando eu a vi falando aqui, eu fiquei emocionado porque é uma história de vida. É uma história de vida dedicada ao outro, tá? Eu tenho certeza que essa luta da senhora não é só mais pelo esporte, é por uma dedicação mesmo, é por ver pessoas serem felizes, realizando aquilo que mais gostam. Quando eu vejo a senhora pedalando, eu também já acompanhei nesses últimos 20 anos, porque morava próximo, e muitas vezes a senhora pedalando, eu ficava olhando, a gente ficava imaginando, né, o que leva essa cidadã a pedalar tanto, a estar e todas as vezes. É isso, né? Até estávamos brincando que nós temos que trazer essa bicicleta para fazermos uma homenagem também, porque ela é a companheira dela, né? Ela fez a história dela junto com ela. Então, professora, com muito carinho, o Legislativo deixa um abraço para a senhora e agradecemos por tudo aquilo que está fazendo por São José e pelas nossas crianças. Parabéns a todos que estão aqui presentes e muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, obrigado. E após os discursos desta noite, vamos ouvir agora o hino de São José. Além dos mares deixou Portugal e
através do trabalho constante edificou nossa terra natal. A sua história é um exemplo de fé, na inteligência de um povo febril. Pelo trabalho eficaz, São José também ajuda a construir nosso Brasil. Os sacrifícios dos antepassados foram sementes de fruto eficaz. E os josefenses no amor irmanados aqui trabalham em tempo de paz. A sua história é um exemplo de fé, na inteligência de um povo febril. Pelo trabalho eficaz, São José também ajuda a construir nosso Brasil. Em São José, interior e cidade convivem sempre em perfeita união, porque os laços da fraternidade abraçam todos na integração. A sua história é um exemplo de fé, da inteligência de um povo febril. Pelo trabalho eficaz, São José também ajuda a construir nosso Brasil. O mestre, o aluno e os trabalhadores, industrial, militar ou civil, comerciantes e agricultores, se dão as mãos e constroem o Brasil. A sua história é um exemplo de fé, na inteligência de um povo febril. Pelo trabalho eficaz, São José também ajuda a construir nosso Brasil. Antes de passar a palavra para o presidente desta sessão, eu solicito aos vereadores e convidados da mesa que permaneçam no plenário após o encerramento desta sessão para a foto oficial. Convidamos o presidente dessa sessão comemorativa para que encerre oficialmente. Antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria de falar mais uma vez e fortalecer aquilo que o Marino se referiu na fala dele na tribuna, que é de que a gente não vai desistir, a gente vai continuar na luta de termos aprovado no município de São José um sistema municipal de esporte que contemple um plano municipal de esporte e um fundo municipal de esporte. A gente estamos vivendo um momento de felicidade com o esporte municipal. São José cresceu muito no cenário catarinense, mas a gente ainda não tem essa política pública de fato que venha garantir o nosso futuro. A gente não pode mais viver de momentos esporádicos, de bons momentos no esporte no município de São José. Nós temos que ter, de fato, aprovado uma política que nos garanta aí para todo sempre. Mais uma vez, parabenizar a FETRISC pelos seus 20 anos, parabenizar a Naida e, em nome de Deus, declarar encerrada a presente sessão comemorativa em homenagem aos 20 anos da Federação de Triatlon de Santa Catarina, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na segunda-feira, dia 17 de agosto, em horário regimental. Agradecemos a presença de todos e desejamos a todos uma boa noite.